dias. Pode sentar, igreja, boa noite. É engraçado que eu costumo ministrar sobre oração, né? E aí, quando entrou esse mês de oração, o pastor pediu para ministrar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou ministrar? Não sei nem o que ministrar sobre oração, mas o que, né? Tem tantas coisas que a gente pode falar sobre oração, mas eu entendo que o Senhor tem chamado a nós, como igreja, a termos um tempo de mais qualidade de oração. Porque o crente que não ora é o carro sem gasolina, né? Está ali, mas não vai para frente, não avança. Então, o Senhor tem nos chamado a um tempo diferente, a um tempo novo, a um tempo de mais intensidade, a um tempo de estarmos mais na presença dEle, em oração. E isso tem que partir de nós, né? Nós temos que nos organizar, nós temos que querer fazer parte daquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Se Ele está trazendo esse mês, um mês só de palavras sobre oração, é porque Ele está querendo que nós, a gente se envolva mais com isso, dê mais tempo para Ele em oração, porque se Ele trouxe ao coração do pastor, ao espírito do pastor, para trazer à igreja palavras sobre oração, é o que Ele tem para nós. A palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Se veio essa instrução, vamos abraçar, vamos pegar junto. Porque quando a gente tem uma vida de oração, o maior beneficiado somos nós. Quando a gente tira mais tempo de oração, o maior beneficiado somos nós. Quando a gente se entrega e se rende, o Senhor proporciona para a gente coisas extraordinárias. Amém? Então, dentro desse leque de coisas que eu poderia ministrar, o Senhor trouxe a mim falar sobre a oração de intercessão. A gente sabe o poder que tem uma oração e a gente sabe também o poder que tem a intercessão. Porque na oração de intercessão, quando a gente vai ver lá o que significa interceder, essa palavra interceder, é a gente intervir em favor de alguém, é a gente se colocar entre duas pessoas, a gente se colocar em uma situação que não é nossa, e a gente pedir a Deus, a gente orar ao Senhor em favor de outra pessoa. Ou seja, nessa questão, a gente vai ser beneficiado, mas a nossa oração, o propósito dessa oração de intercessão não é para a gente. É para que outra pessoa seja abençoada. É para que aquilo que aquela pessoa precisa, a gente esteja ali, intervindo em oração. Esteja ali, falando com o Pai, pedindo ao Pai, olha, eu preciso que essa situação de tal pessoa seja resolvida, Senhor. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente também é beneficiado, porque estamos cumprindo aquilo que o Senhor deixou como orientação para fazermos na palavra dele. Ele diz que nós temos que interceder uns pelos outros, nós temos que estar orando uns pelos outros, nós temos que ajudar os nossos irmãos a carregar a carga uns dos outros. Todos nós passamos por circunstâncias, mas tem hora que o irmão está um pouco mais debilitado. Amém. E fica um pouco mais pesado. Então, nós somos uma família e estamos aqui como um corpo poderoso para estar ali ajudando, para estarmos ali intercedendo. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de oração, de intercessão, que tiveram resultados. O nosso maior exemplo de intercessão é o próprio Jesus, quando esteve na terra. Lá em João 17, abra em João 17. João 17, a partir do versículo 9, diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus.
Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus, ele intercedeu. Ele intercedeu por todos que estavam no mundo. Para quê? Para que Deus os protegesse. Ele diz assim, versículo 11. Pai Santo, protege-os. Protege-os para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei. Aí ele fala assim, como eu estou indo embora, continua a proteger eles, igual eu fiz. Porque eles precisam. Então, você que está aqui hoje, alguém orou por você. E nós temos que continuar esse papel. Nós temos que orar. Não só alguém orou por você, de repente tem pessoas que nasceram num berço, num lar cristão, e já tiveram todo o ensinamento da palavra. Tem outras pessoas que vieram do mundo e alguém esteve ali intercedendo para que os olhos do conhecimento fossem abertos. E nós temos que continuar isso. Temos que continuar a interceder por pessoas que a gente conhece, por pessoas que a gente não conhece. A gente tem que continuar intercedendo por problemas que vêm ao nosso conhecimento, por problemas que não vêm ao nosso conhecimento, a gente não sabe, mas a gente, quantas vezes vem ao nosso espírito, ore por tal pessoa, mas o que está acontecendo? Aí não vem, só vem aquela pessoa e você sente aquela coisa, eu preciso orar por tal pessoa. O Espírito está me trazendo aqui que eu preciso orar por alguém, por tal pessoa, mas o que será que está acontecendo? Eu não sei. Seja obediente. Quando você receber a instrução do Espírito, ore por alguém, determinada pessoa, ore. Ore. Porque o Senhor, o Espírito, Ele não vai trazer à memória alguém para você orar simplesmente porque, me lembrei, vou orar. Não. Ele está trazendo à memória algo para você fazer, para que Deus possa agir. Porque ali, deixa eu deixar esse versículo para depois. Aqui no versículo, deixa eu só ver aqui. O Espírito Santo é o nosso intercessor nas nossas fraquezas. Abre em Romanos 8. 8:26. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quando ele fala assim, que ele nos ajuda na nossa fraqueza, nós, por nós mesmos, muitas vezes não somos incapazes de produzir os resultados que a gente quer. Então, o Espírito Santo, ele vem e nos ajuda. Quantas vezes ele traz essa informação? Ore pelo pastor Alexandre. E ele está lá na casa dele, passando por uma circunstância, está no trabalho dele, em qualquer lugar. E está passando por uma circunstância, e o Espírito traz, ore pelo pastor Alexandre, ore pelo pastor Alexandre. E aí você vai lá e ora pelo pastor Alexandre. E aí Deus se move em favor da vida do pastor Alexandre, porque você orou, porque você obedeceu. Não que Deus não pudesse fazer, mas ali você se colocou na posição de obediência.
O Espírito trouxe a instrução para você, você fez. O pastor foi beneficiado e você também. Você foi beneficiado porque você obedeceu. Porque é um princípio que o Senhor trouxe. É um princípio que o Senhor deixou. Intercedam uns pelos outros. E aí, mas Deus só vai fazer se eu interceder. Obedeça. Foi um princípio que Ele deixou. De intercedermos uns pelos outros. Se você recebeu uma instrução, ore pelo pastor Alexandre. Ore pelo pastor Zé Carlos. Não que, mas é o que, Senhor? Mas é o que? É o que está acontecendo? Não, só ore. Só ore. Seja obediente. Você vai ser beneficiado. Ele também. Seja obediente à instrução que vem do Espírito. Você é filho. A palavra do Senhor diz que se nós somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito. Se deixe ser guiado. Quando você receber a instrução de ore por alguém, pare e interceda. Amém? E aí, existem situações onde nós somos... A intercessão, a oração de intercessão, ela é movida pelo amor, né? Que o amor, ele tem que estar em todo cristão. O cristão que não ama, precisando rever alguns conceitos. E também pela compaixão. Quando a gente... quantas vezes você tem conhecimento de alguma história, você fala, meu Deus, mas que situação, o que a gente pode fazer? Não, a gente não pode fazer nada. Essa pessoa está lá nos Estados Unidos. Essa pessoa está lá na China. Você não pode fazer nada, porque não é dinheiro que você possa fazer uma transferência. Não, não é. É uma questão, vamos dizer, de saúde. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode orar. Você é tomado pela compaixão, você é tomado pelo amor, e você fala, eu quero fazer alguma coisa, mas não tem nada ao meu alcance. Sempre tem. Sempre vai ter a oração de intercessão. Sempre que você souber de alguma coisa, o que eu posso fazer? E vem aquela coisa, o que eu posso fazer para ajudar? Ore. Ore, porque a sua intercessão vai chegar até o Pai. E Ele vai se mover em favor daquela vida. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis, deixa eu só conferir aqui rapidinho. Gênesis 18, 23. Deixa eu ver aqui. A palavra do Senhor diz que Ele, antes dele fazer alguma coisa, Ele sempre avisa aos seus, né? Então, vamos voltar lá no 20. Amém? Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se eles têm feito correspondente ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Só até aí. Então aí, quando Deus falou para Abraão que destruiria a cidade, naquele momento ele falou, não, peraí, mas o Senhor não vai fazer diferença entre o justo e o injusto, vai só chegar e destruir a cidade desse jeito aí, porque, não, peraí, mas e se tiver só 50? O Senhor não poderia reconsiderar aí essa sentença? O que é que Deus falou para ele? Tudo bem, se tiver 50. E aí depois ele foi, mas e se tiver 45? Até chegar, ali ele intercedeu. E Deus, ele se mostrou o quê? Tudo bem.
Se tiver, eu não vou destruir. A questão só era que não havia. Mas a gente vê que, no momento em que ele soube a sentença daquela cidade, ele, não, peraí, vai destruir tudo. Ele não sabia a situação como Deus sabia. Ele não sabia qual era a situação da forma real, como Deus sabia. Mas ele foi tomado ali pelo aquele sentimento de compaixão. Vai destruir até o justo. Mas o Senhor é o Deus da justiça. Vai destruir o justo com todo mundo? Não, se tiver só 50. O Senhor poupa a cidade. O que Deus falou? Sim. Sim. Ele teve a sua oração respondida. Ele teve. Se tivesse 50 naquela cidade, ela não seria destruída, porque foi assim que o Senhor falou. Mas aí o que eu quero falar? A oração de intercessão, ela alcança resultado. Aquela cidade seria poupada se tivesse os 50, se tivesse os 40, os 30, se tivesse. Deus falou que sim. Porque uma pessoa se moveu a interceder por aquela cidade. Abraão foi tomado pela compaixão e falou assim, não é justo. Não é justo. O Senhor é o Deus da justiça. O Senhor vai agir dessa forma. Não, por favor, se tiver 50. E aí a gente vê como é poderosa. Como alcança resultado. Como Deus se move. Como Ele responde quando um se levanta a interceder por alguém. Seja por uma cidade, seja por alguém, o Senhor quer nos levantar para estarmos intercedendo pelas pessoas. Seja por um irmão aqui da igreja que está passando uma necessidade, seja por alguém que está passando uma circunstância, seja alguém que você ficou sabendo na sua família que recebeu um diagnóstico ruim. O Senhor quer levantar você para estar intercedendo por pessoas que estão necessitadas nesse momento. O Senhor quer levantar você porque Ele é fiel para cumprir. Aquele que se levanta para cumprir aquilo que Ele deixou como princípio, interceder uns pelos outros. Quando você se move pela compaixão e intercede por vidas, Ele traz a resposta. Quantas vezes a gente teve aqui situações em que nós oramos e a gente recebeu a resposta, o quadro foi mudado. Era diagnóstico de Covid, era diagnóstico de câncer terminal, mas foi curado. Era uma situação em que irreversível. Mas o que tem irreversível diante do Senhor? Eu quero até trazer aqui uma situação, eu estava comentando com ele. A gente teve a reunião do departamento infantil no domingo. Cadê o Hélio? Posso falar? Amém. Ele não está aqui, vou falar. Aí, a gente estava falando sobre crianças, como lidar com crianças que têm algum tipo de deficiência, como nós, do departamento infantil, poderíamos fazer. E aí, citou-se durante a conversa sobre autismo. E aí ele, estava lá no celular, aí ele, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu estava aqui vendo, olha, está aqui falando, é isso mesmo, ó, os sintomas são esse. Só tem uma coisa aqui, que eu não concordo. Está dizendo aqui que não tem cura, não. Ei, Jesus cura. Jesus cura. Quando nós nos colocamos a interceder por alguém, Ele se move a curar, a manifestar a cura na vida das pessoas. Nós precisamos estar nessa posição, entendendo que Deus cura. Tenha o entendimento que Deus cura e interceda, crendo que Deus vai curar, que Deus vai fazer, que Deus vai resgatar, que Deus vai abrir os olhos do entendimento, porque a nossa oração, ela tem poder. Muitas vezes a gente precisa se lembrar que a nossa oração tem poder, porque às vezes a gente ora, parece que as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo, mas nós precisamos orar. E nós precisamos interceder pela vida das pessoas. Faça uma análise aí. Quantas vezes você se colocou para orar e em nenhum momento da oração você fez uma petição para você? Foi uma oração 100% de intercessão. Você orou
pelas causas de outras pessoas, só. Quando foi isso? Já faz tempo? Foi hoje? Como que você consegue avaliar isso na sua vida? Você tem orado, você tem intercedido pela vida das pessoas, ou a sua oração é só olhando para as suas necessidades? Nós temos que interceder. Deus, ele conta com a nossa oração de intercessão pelas outras pessoas. Amém? Aleluias. Abre lá em Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Paulo está falando assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Mulheres mães, dores de parto. Quem já viu aquele vídeo que fizeram um experimento com os homens, que coloca e eles estão conversando lá, não se aguentam de dores, né? Dores de parto. Não é um arranhãozinho, não. Paulo está falando aqui que ele está novamente sofrendo dores de parto por causa dos Gálatas, para que Cristo fosse formado neles, para que eles chegassem ao entendimento que Deus queria que eles chegassem, para que eles chegassem ao entendimento que hoje nós temos, precisamos melhorar, amém? Mas hoje nós temos um entendimento grande em relação à palavra. Mas ele fala assim: estou novamente sofrendo dores de parto por vocês, para que Cristo seja formado, para que vocês entendam para que o Senhor chamou, para que vocês entendam a palavra, para que vocês entendam aquilo que Jesus fez por você, para que vocês entendam quem vocês são na minha presença, para que vocês entendam o que eu tenho para vocês. Paulo estava sofrendo dores de parto por essas pessoas. E nós temos que estar. E ele fala que ele estava sofrendo dores de parto. Porque ele vivia naquele momento, estava naquele momento, em intercessão por aquelas pessoas, para que o entendimento chegasse até elas. Nós temos que passar, muitas vezes, por momentos de dores de parto, por pessoas que estão fracas na fé, por pessoas que se chatearam com alguém dentro da igreja e ficaram dodói e não vou mais, não quero mais. Nós temos que estar em momentos de dores de parto por essas pessoas, para que elas entendam que uma chateação, uma indisposição com alguém, não é o que faz ela se separar de Deus. Ela não tem que parar de congregar, ela não tem que se desviar do caminho do Senhor, ela não tem que se afastar, porque alguém a tratou mal. Nós temos que estar nessa situação, em dores de parto, orando, intercedendo, para que o Espírito abra os olhos do entendimento dessas pessoas. Porque, assim como nós, elas também são preciosas para o Senhor. É por isso que Ele nos traz esse ensinamento, para que nós estejamos em intercessão pelos outros. Por aqueles que estão fracos na fé. Por aqueles que não conseguem estar aqui na terça-feira. Ou que quando vem, meu Deus, é 1 hora orando. Onde é que esse povo acha coisa para orar? 1 hora orando. Porque eu oro 2 minutos e falo assim, meu Deus, foi 40 minutos. Não, só passou 2. Eu falo para vocês, muitas vezes, quando eu fui orar, acho que todos nós, né? Todos nós já passamos por isso. Meu Deus, hoje eu orei muito. 2 minutos. Amém, eu vou melhorar. Então, nós temos que estar orando para que essas pessoas entendam que precisam estar aqui. Entendam que o Espírito se mova e as convença de que não é uma chateação, não é o horário que eu não gosto, nada disso pode atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Ai, não gosto quando ele está lá na porta. Não vou, não.
Hoje eu não vou, não. Ah, quem que vai ministrar hoje? Eu vou, não. Não, nós precisamos estar intercedendo por essas pessoas que começam a escolher. Hoje não. Quem vai ministrar? Não. O louvor? Também não. Ah, domingo eu vou. Nós precisamos estar intercedendo, porque todos os dias, o que é pregado aqui é a palavra do Senhor. São instruções vindas do Espírito. Então, o que está sendo dito aqui é algo que é crescimento para você. Se você veio hoje, pegue para você. Porque se fosse para eu vir, se eu tivesse sentado aí, se fosse para eu vir, só para passar o tempo, só para o pastor ver, eita, hoje a Mireia veio, bateu o carimbo. Eu ficaria na minha casa, porque eu sinto muito frio, eu estaria bem cobertinha agora, encolhidinha, na minha cama, coberta debaixo do edredom. Eu não viria aqui para simplesmente vir mais uma vez e quando sair daqui não serviu de nada, foi só mais um dia. Então, igreja, todos que estão aqui, receba a palavra que está sendo pregada. Pois tudo vem do Espírito. Amém? E quando a gente entende que a gente precisa interceder, para que nós sejamos uma igreja forte. Para que nós sejamos um corpo forte. A palavra do Senhor diz aqui, 1 Timóteo 2:1. Não, desculpa, não é isso não. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pode passar. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, essa é uma oração para que a nossa igreja seja uma igreja forte. Para que nós, como membros, não do Verbo Guará, mas da igreja do Senhor, sejamos uma igreja forte. Nós precisamos, essa foi uma oração de intercessão. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quem é cheio do pleno do conhecimento da vontade de Deus é uma pessoa, é um cristão forte, porque ele tem o conhecimento da vontade de Deus. Amém? E agora, abre aí, 1 Timóteo 2:1. Que nós temos que interceder também por todos os homens e autoridades. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E aqui eu faço um parêntese, nós estamos em ano de eleição. É papel da igreja estarmos orando. Estarmos orando pelas nossas autoridades, pelo governo. Estarmos orando para que a igreja do Senhor esteja alerta, não seja enganada por qualquer coisa que a gente vê. Hoje, em tempos de redes sociais, a gente vê tanta coisa, tanta coisa, mas que a igreja do Senhor esteja alerta, para que a gente tome decisões acertadas. Nós precisamos estar intercedendo pelas autoridades, sim, mas nós precisamos estar intercedendo também para que a igreja entenda como é importante isso, como é importante o nosso voto, o valor que tem o nosso voto, o valor que tem tudo isso.
assim como quem esteve aqui na terça-feira, o pastor trouxe uma palavra sobre isso. Nós não somos uma igreja que fala nada sobre questões, nada entre aspas, tem partido nenhum, mas orienta a cada um de nós como é importante e como é bíblico nós estarmos orando pelas autoridades. E como nós, como igreja que tem o conhecimento da palavra, não podemos ficar inertes numa situação dessa, onde tem tantas coisas, tantos valores hoje totalmente diferentes dos que a gente tem, se instalando aí a internet, as coisas todas acontecendo. Nós precisamos ser vigilantes, estarmos orando para que a igreja entenda o papel que ela tem. A igreja é o organismo mais poderoso dessa terra. A gente precisa entender isso. Porque aonde a gente quer mudança, a gente faz com a nossa oração, mas nesse caso específico existe uma ação a ser feita. E se a igreja agir de forma errada, lá naquele versículo, só o... Deixa eu ver aqui. Ah, não, é aqui. Volta de novo, Mateus. 1 Timóteo 2. Volta naquele outro que estava. Diz aqui, ó, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Mas também nós precisamos orar pela igreja, para que a igreja se posicione da forma correta. Amém? E aí, eu queria falar, a intercessão, ela não é um chamado específico. Não existe, eu fui chamado para interceder. Não. A intercessão, ela faz parte da vida do crente, assim como a oração. Ela é uma oração, né? Mas ela é uma oração específica. Ninguém foi chamado aqui, o meu chamado é orar. Não, isso faz parte da vida do crente. Se você não ora, você não avança. E da mesma forma, eu falo sobre a intercessão. Nós precisamos entender como é importante intercedermos pelos nossos irmãos. Intercedermos por aqueles que ainda não foram alcançados pela salvação de Jesus. Nós precisamos entender como é importante, como alcança resultado. Quantas pessoas se você não conhece, você já ouviu falar que alguém orou para que aquela pessoa fosse salva, para que ela aceitasse Jesus tantos e tantos anos, e aí aconteceu. Isso é real, igreja. Se a gente orar por alguém, as coisas vão acontecer. Nós estamos falando aqui de orar para um Deus poderoso. Não eu vou pedir para o pastor Alexandre. Vou pedir para o pastor Alexandre para ele ir lá na casa do meu primo para conversar com ele, para ele aceitar Jesus. Não. A gente está orando para o Espírito é que trabalha. Quando a gente intercede por alguém, o Espírito se move para que aquilo que a gente está intercedendo aconteça. Amém? Eu queria agora que vocês se colocassem de pé. O pastor falou que nós estamos agora, vamos passar pelo estágio, né? Aula prática e teórica, isso. Agora nós vamos passar para a parte prática. Fica de parzinho. Ore só pela vida do seu irmão. Só pela vida do seu irmão. Não ore nada para você. Interceda pela vida do seu irmão. Se você conhece alguma necessidade, interceda pela necessidade dele. Se você não conhece, o Espírito conhece. Amém? Ore por ele. Amém? Vamos orar, então. Todo mundo está com par? Ou tem alguém que não está? Todo mundo? Amém?